Infelizmente, a mulher, quando passa dos 40, ela começa a ter uma perda de massa mais acentuada. E por que isso? Porque aos 40 anos de idade, existe um grande declínio no nível hormonal da mulher. Ela chega a ter metade dos hormônios que ela tinha quando ela tinha 20. Isso com o homem não é verdade. O homem com os 20 anos, ele tem na casa de 720 a 860 nanogramas por decilitro de testosterona. Aos 40, ele vai ter na casa de 600, tá? O grande declínio do homem acontece a partir dos 50, então ele vai ter 500 aos 50, ele vai ter 400 aos 60, ele vai ter 300 aos 70. Claro, se a gente não intervir e fazer algum tipo de reposição hormonal para ele. Para aí. A mulher, ela já tem metade dos hormônios dela aos 40. Então a tendência é que ela tenha uma perda de massa muscular cada vez mais rápida quando ela passa dos 30 a 35. E aos 40, isso se acentua e aí você adiciona aquela sensação de flacidez. Então, se eu busco fazer uma reposição hormonal na mulher, né, como que eu faço? Normalmente você começa com hormônios que são eminentemente femininos. Né? Quais são os hormônios eminentemente femininos? Progesterona e estradiol. Como que a gente começa a avaliação de uma mulher no climatério? Uma das primeiras coisas que acontece no climatério, pessoal, pode não ser a falta de estradiol, pode ser a falta de progesterona. E aí o que acontece? O estradiol que está naquele patamar, no ovário que está funcionando um pouquinho menos do que deveria, ele cria um gap com a progesterona. Então, o estradiol está sempre aqui, a progesterona estava aqui. Ela começa a baixar. Quando a progesterona baixa, o que começa a acontecer? Irritabilidade, euforia misto com ansiedade, e aí começa a poder vir calores noturnos, dificuldade para dormir. Então o que se faz? Que é a primeira coisa que a gente faz na reposição hormonal feminina? A gente busca por esse gap estradiol-progesterona, principalmente naquilo que é a história da paciente, aquilo que ela relata para você como sintomas. E aí, quando isso é identificado, o que a gente faz? A gente começa a fazer a reposição hormonal da mulher com progesterona. Ah, mas só a progesterona, ela vai inibir o funcionamento do ovário. Não, ela não vai inibir o funcionamento do ovário porque ela está infrafisiológica e você está trazendo ela para o normal. Então vai funcionar tudo certinho, mas vai tirar esse mal-estar que a mulher sente. Então a gente começa, tá? E assim, hormônio, pessoal, a gente nunca começa com dose máxima. A gente começa com uma dose baixinha, né? E vai testando aquilo que é o suficiente para tratar o sintoma. Então a gente procura a menor dose eficiente. MDE, tá? Menor dose eficiente, ela te traz duas coisas. Segurança, em primeiro lugar, porque dificilmente você vai ter efeito colateral se você trabalhar na sua menor dose eficiente. Segundo lugar, ela vai te dar a ação desse hormônio sem que você comprometa o restante dos hormônios que estão relacionados com aquele hormônio que está sendo reposto. O que é uma das coisas difíceis de você fazer, de você identificar no climatério? Muitas vezes essa primeira fase, pessoal, dessa queda de progesterona, ela é negligenciada. Então a mulher, ela acha que é estresse, ela acha que é preocupação, ela acha que ela está cansada, ela acha que é burnout e não é. Só que aí quando começa o déficit de estradiol, aí a coisa fica mais visível. Quando começa o déficit de estradiol, o que começa a acontecer? Aí começam a acontecer efeitos na área sexual, começam a acontecer efeitos na área cognitiva e principalmente começa a ter muito efeito na área do humor. Né? É muito difícil regular o humor sem o estradiol. E aí o que acontece? Você acaba numa situação onde você já passou por uma insuficiência ovariana em que tem tanto déficit de progesterona quanto déficit de estradiol, e aí você tem que regular dois hormônios ao mesmo tempo. Isso quer dizer o seguinte, que se você for tentar regular um de cada vez, essa melhora ela é difícil de ser vista porque tem dois faltando. E porque normalmente a melhora completa ela vem quando você acerta os dois. Agora, imagina que você tem um arco de flecha só que você tem duas flechas.
E você tem que pegar o seu arco e flecha e soltar as duas flechas ao mesmo tempo. E as duas flechas têm que acertar o alvo. É esse o nível de complexidade de você fazer uma reposição hormonal feminina. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, cada pessoa tem uma expressão hormonal diferente, quase como se fosse uma assinatura biológica. Quando a gente tem as doses recomendadas, elas são doses que podem funcionar para todo mundo, mas aquilo que funciona para todo mundo, nem sempre, né, é bom para alguém. E você tem que fazer esse ajuste. E isso demora um pouquinho, né? Até porque o que acontece? Se você não tem exames prévios dessa mulher antes, né, você não sabe quanto que era o fisiológico dela. Mais difícil ainda, como o ciclo da mulher ele é oscilatório, então ela tem hormônios baixos, hormônios baixos, altos, etc. Se você não tem o parâmetro do que era alto para ela e você não tem o parâmetro do que era baixo para ela, é quase como se fosse uma adivinhação se você não faz um processo chamado titulação, tá? Então, o que a gente faz? A gente começa com um hormônio de cada vez e vai tateando para melhora do sintoma. Melhorou um pouquinho, a gente começa o outro hormônio e vai aumentando devagarzinho até melhorar o sintoma. Aí a gente para, deixa aquela mulher se acostumar com aquela função um pouco melhor, e quando essa função está um pouquinho melhor, a gente observa de novo o que são os sintomas remanescentes, né? O que sobrou? Ah, o sono está ruim? Legal, então vamos mexer na progesterona de novo. Ah, eu acordar, primeira hora do dia está ruim, a memória está ruim, beleza. Então vamos dar uma olhadinha no estradiol. Aí sim, você tem essa recuperação. Agora, você está falando que você está com mais de 45 anos, que você sentiu que a sua massa muscular ela tem sido diminuída progressivamente. Qual é a chance que você acredita que oxandrolona, que é um esteroide anabolizante, ou seja, ele não vai regular nada no seu organismo, ele vai ajudar você com o músculo? Você acha que um esteroide anabolizante que não faz a função de nenhum hormônio, que são os hormônios fundamentais para você, vai conseguir substituir e te trazer, por exemplo, esse resultado muscular que você espera? Agora vamos supor que você está fazendo a reposição hormonal, tá? Vamos supor que a reposição hormonal esteja excelente, tá? O que a gente pensa numa situação patológica de uso de hormônio? Primeiro, sua alimentação está adequada? Segundo, sua quantidade de sono está adequada? E eu tenho que falar isso porque todo mundo acha que está, mas a maioria das pessoas tem um sono porcaria e a alimentação pior ainda, que é aquela alimentação conveniente. Não, mas eu como saudável. Né? E por que ela fala isso? Porque ela janta uma lata de palmito e acha que está fazendo dieta. Não, mas eu suplemento. Então, mas aquele whey que você toma de manhã, né? Ou então que você vai tomar no meio da tarde para substituir uma refeição que não era substituível, isso não é suplementação. Logo, quando você fala, né, sobre a possibilidade de um fator único ajudar, não vai. O que você vai ter? Você vai ter o colateral da oxandrolona, você vai ter a virilização, você vai ter a queda de cabelo, você vai ter a alteração do seu humor, né? E isso traz uma complicação para a gente que está atrás da mesa, que é o que é o climatério e o que é o efeito da oxandrolona. Lembrem assim, né, se for conveniente para vocês, aperta o botão de seguir aí. Eu tenho recebido algumas mensagens, não são muitas, de que precisou seguir mais de uma vez porque a plataforma derrubou. Eu recebi isso do Instagram e do YouTube. Pelo sim, pelo não, aperta o seguir aí. Garante que você vai estar comigo aqui todo dia, de manhã, às 7 da manhã. Estamos aqui fazendo cardio, trocando ideia para deixar o dia melhor. Combinado?